Boa tarde, bem-vindos à quinta conversa da primeira temporada da série sobre complexidade do IEA. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, já sentindo pena que nós estamos chegando quase ao fim, que depois nós só teremos mais umas este ano, antes da segunda temporada, que ainda nós não sabemos como vai ser, já temos as datas, mas ainda não sabemos qual será o formato. Mas, enfim, quem teve oportunidade viu que nós entrevistamos aqui, conversamos longamente com o César Nunes, do IDEA, que é o IEA lá da Unicamp, depois com a Maria Eunice, da Unesp, de Marília, né? E depois com a professora Ítala Lofredo, da Lógica, lá de Campinas, e está me fugindo Com a alguém. professora Lúcia Santaella. E a professora Lúcia Santaella, que foi entre as duas que eu acabei de citar, que é da PUC aqui de São Paulo. Então, hoje vai ser a vez do primeiro colega aqui da USP, o Marcos Bucrit, que eu vou ter que apresentar, mas que quase desnecessário, acho. Sérgio, se você quiser colocar aí os slides. Ah, então, a quinta conversa está aí. Então, tem aí algumas referências já sobre o Marx, que aparecerão em mais detalhes no próximo slide, né? Isso. Então, evidentemente, eu não vou falar isso tudo, eu queria só ressaltar que o Marx é um dos colegas mais conhecidos na USP, não só porque ele foi, durante um bom tempo, diretor do Instituto de Biociências, né? Faz pouco tempo que ele deixou de ser, mas ele, na reitoria, ele é o coordenador executivo de um programa chamado Eixos Temáticos, e que, vamos dizer, foi a primeira iniciativa que eu me lembro, que eu saiba, que conseguiu juntar assim tantas áreas em que a universidade tem muito trabalho, a estarem apresentando resultados. Tá? Então, o programa Eixos Temáticos da reitoria, ele é o coordenador executivo, e por isso ele circula muito dentro da universidade e tal, e fora. Aliás, dizer que ele circula muito, aproveito para dizer que ele estava num evento em Fortaleza, deve ter sido ontem, não sei se um dia antes também, e o avião dele, de Fortaleza para cá, estava com um voo muito ajustado para chegar na hora aqui e teve um atraso. Então, o Marcos vai entrar em algum momento durante a nossa conversa, nos próximos minutos, mas ele ainda não está nos vendo, nos conectando aqui. Nós não quisemos deixar de começar na hora. A Márcia Blasques, que vocês já viram, então aí está um perfil da Márcia, que tem sido central o trabalho que ela tem feito para que esta série de conversas dê certo, né, no formato que a gente previu, e, como vocês veem aí, ela não só fez uma carreira uspiana impressionante, como hoje é responsável por praticamente todo o setor da superintendência, né, da comunicação da USP. Então, quando o Marcos puder entrar, ele pediu para destacar esses dois textos. O da direita é um texto que eu tenho que é bem representativo das pesquisas dele mais recentes, e que a minha impressão é de que a leitura é mais para biólogos mesmo, mas enfim. E o anterior, que aparece aí à esquerda,
é um texto, ao contrário, bastante voltado à temática, né, desta série, como dá para ver no título aí, né, os sistemas complexos e a relação que eles têm com a botânica. Então, boa parte do texto é sobre sistemas complexos e faz uma revisão da literatura da época. Em 2004, esse texto, ele escreveu junto com o Gustavo, né, Souza, que era um colega dele, acho que na época aqui na USP e agora está lá no Sul. Então, provavelmente, quando a gente puder falar com o Marcos, o que vai estar mais em pauta vai ser esse texto que aparece aí para vocês à esquerda. Então é isso. Então vou dar a palavra à Márcia e nós vamos fazer um pequeno bate-bola enquanto o Marcos não consegue entrar. Ele provavelmente vai demorar um pouquinho mais do que a gente tinha previsto. Bom, boa tarde, professor Zaili, boa tarde quem está nos ouvindo, nos vendo agora. Professor Zeli, bom, essas conversas todas que nós tivemos até agora, com todos esses nomes que você já citou, para mim estão sendo muito interessantes e cada uma delas só me comprova uma coisa que você tinha dito desde o início, aquela imagem que você usa, né, da Torre de Babel e do arquipélago com várias ilhas, onde cada ilha trabalha muito bem dentro do seu próprio escopo, mas não necessariamente uma conversa com a outra. Baseado nisso, professor, eu queria que você contasse para a gente um pouco o que você está achando dessas conversas, se você acha mesmo desse seu diagnóstico inicial, se ele estava certo, o que você destaca nesse primeiro momento? Sim. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de frisar que as conversas que a gente teve até agora, as 4 conversas, todas trouxeram coisas assim muito importantes que eu não sabia, né? Quer dizer, nesse sentido foi muito proveitoso poder ver como nas ciências cognitivas, ou na semiótica, ou na lógica, ou na visão de um físico que hoje mais se dedica à educação. Em todas elas surgiram coisas que, enfim, são aprendizados que só podem fazer com que a gente possa melhorar o nosso conhecimento do assunto. Agora, no que se refere às minhas grandes dúvidas sobre a complexidade, por isso, o que me motivou a propor essa série é muito mais uma inquietação em relação à chamada ciência da complexidade. Então, vamos só rememorar que a gente destaca, inclusive, nós destacamos desde o início na sinopse feita para apresentar essa série, que o Stephen Hawking, uma vez perguntaram para ele, né, se ele achava que a ciência do século XXI ia ser essa ou aquela, e ele falou, não, nenhuma dessas que vocês estão falando. A ciência do século XXI vai ser a da complexidade. Quando ele disse isso, já tinha começado um movimento bastante claro, que a gente vê a partir dos anos 80, de realmente muitos grandes cientistas se dedicarem. O pioneiro, evidentemente, foi o Instituto Santa Fé, né, no Novo México, lá nos Estados Unidos, que tem uma história muito interessante nesse sentido, vale a pena. Eu sugiro que quem não conheça, que procure ler a história do Instituto Santa Fé, como é que ele surgiu, como é que foi por isso. Não foi o único, e a partir dele, vamos dizer, durante um período de uns 10 ou 20 anos, multiplicaram-se, principalmente pela Europa, pela Ásia, aqui pelas Américas, institutos meio ou instituições voltadas ao mesmo tipo de projeto. Então, a partir daí, vamos dizer, nesse período, o volume de publicações sobre complexidade cresceu de uma forma vertiginosa e criou uma coisa que aí eu vou me apoiar naquilo que eu acho que é o melhor
estudo já feito sobre isso, que é do Fabrizio Livigno. Nós temos usado aqui alguns textos dele em inglês, mas o principal é a tese e um livro que saiu da tese, infelizmente ambos continuam em francês só. Ele fez um trabalho para essa tese de doutorado dele, que foi um imenso mapeamento de tudo, o que se falava sobre complexidade, um acompanhamento disso na linha do tempo e muitas entrevistas. Então, aquilo que ele achou mais importante, ele foi entrevistar os pesquisadores e tal. E o quadro que ele dá é o seguinte, e por volta de 2015, ele não precisa a data, mas houve um baque sério, que pode ser, vamos dizer, entendido com o fato de a União Europeia, por exemplo, ter interrompido o financiamento para esse tema. Até ali, a União Europeia tinha linhas de financiamento de projetos de pesquisa. E, ao mesmo tempo, ele foi notando que muitos pesquisadores que antes colocavam a questão da complexidade no topo dos seus currículos, aí começaram a colocar no currículo que eles pesquisavam isso ou aquilo na física, ou na matemática, ou seja o que for, na lógica, e não quer dizer que eles tiraram o tema da complexidade dos seus currículos, mas eles diminuíram de tamanho. Antes desse baque, tinha havido um outro, por causa de um livro do Horgan. Na verdade, não um livro. Primeiro, ele publicou uma matéria de grande impacto na Scientific American, uma matéria de capa, em que ele dizia que esse negócio de complexidade era um bando de gente que não se entendia, não tinha definição. Realmente foi uma matéria muito, muito negativa. Isso já causou um primeiro baque, mas isso lá atrás, nos anos 90 ainda. Por exemplo, mudou a atitude dos alunos do Instituto Santa Fé antes e depois antes eles era aquele deslumbramento com o campo que nós estamos descobrindo, não sei o quê, e depois os alunos passaram a chegar muito mais críticos, né? Bom, mas enfim, essa imagem que a Márcia se referiu, de que seria, vamos dizer, um arquipélago, tal, a ideia é assim, num grande oceano de desconhecimento, que continua a ser, tem arquipélagos que lidam com a complexidade. Dentro dos arquipélagos, em essas ilhas, né, a ilha dos físicos, a ilha dos matemáticos, e elas mais ou menos se comunicam. Acho que existem, por exemplo, inclusive é importante ressaltar, acabou de ocorrer um simpósio, um grande congresso sobre o tema em Salvador, sobre sistemas complexos. Inclusive, um colega nosso aqui, o Enio Blay, fez um relatório sobre esse congresso que está divulgado num grupo que a gente tem sobre complexidade. E o que se vê é isso, por exemplo, redes. Todo o pessoal que lida mais com redes, não dá para você dizer que eles não estão se entendendo, que eles estão numa torre de Babel. Mas se você diz tem redes, mas também tem a turma, sei lá, dos sistemas adaptativos complexos na biologia, esses dificilmente estão conversando. Então, é nesse sentido. Então, como no meu caso, isso tudo tem a ver muito com o trabalho que eu fiz, que é que resultou no meu último livro, Antropoceno e as Humanidades. Nesse caso, eu estava muito interessado em saber como é que a dita ciência da sustentabilidade estava evoluindo. E no outro eu já tinha tratado de uma outra ciência que também é meio duvidosa, que é a ciência do sistema Terra. Na verdade, são, vamos dizer, campos do conhecimento científico novos, que se consideram uma nova ciência, e entre eles, os que pesquisam na ciência do sistema Terra estão convencidos que sim, e os que pesquisam na ciência da sustentabilidade também estão convencidos que sim. Não são as duas coisas também não se comunicam, e eu interessado na evolução dessas duas ciências,
eu cheguei à conclusão que tanto uma quanto a outra dependem muito da evolução da ciência da complexidade. Isto é, a evolução da ciência do sistema Terra e a evolução da ciência da sustentabilidade, elas estão muito dependentes do que vai acontecer com isso que a gente está chamando de ciência da complexidade. Foi daí que surgiu o meu grande interesse por essa temática. No momento, até aquele momento, tudo que eu podia ver de literatura, etc., me levou a usar essa expressão um pouco dura, talvez, de Torre de Babel. Não sei até que ponto nós não vamos concluir que não é exagerado, porque, por exemplo, se nós tentarmos falar assim, bom, o que há de comum nas 4 conversas anteriores? Há uma certa proximidade, por exemplo, entre Maria Eunice e Itra Lofredo, mas não com a semiótica, nem com as coisas do coisa. E provavelmente, hoje, com a entrada da botânica, da biologia, provavelmente nós vamos ter vai aumentar, né, a dispersão, no caso, a heterogeneidade dessa, que é o que mais dificulta, eu acho. Mas, enfim, Márcia, não sei se respondi a pergunta que você fez, mas aproveitei para dar. Se o Marcos demorar para entrar, eu teria, evidentemente, mais algumas coisas para dizer em torno disso. Mas eu prefiro seguir a lógica das suas perguntas. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do Instituto Santa Fé, para quem não conhece, e também fizesse uma análise de por que você acha que a ciência da complexidade estava avançando, teve esse baque que você mesmo acabou de falar, mas a gente vê que apesar desse baque, de ter diminuído financiamento, das pessoas terem tirado isso dos currículos, que ela continua viva, né? Essas entrevistas todas que a gente vem fazendo mais do que provam isso. Queria que você fizesse uma análise um pouco nesse sentido. Então, eu tenho a impressão seguinte: o pessoal que usa a complexidade em alguma área que tem aplicação, vou dar um exemplo. Na área econômica dos economistas, aparentemente há um uso muito importante, relativamente recente, mas não é tanto, do que eles chamam modelos baseados em agentes. Se você me pedir para explicar o que é modelo baseado em agentes, eu não vou saber explicar direito. É uma coisa. Mas isso é uma parte, enfim, isso é uma maneira de utilizar o conhecimento sobre complexidade que está sendo privilegiada pelos economistas. Não é assim em outras áreas. Então, quem está fazendo isso não tem por que parar, porque está tudo, vamos dizer, no conjunto geral de todo mundo que está falando de complexidade, parece mesmo uma torre de Babel, mas eu não há, se eu continuo tendo serventia a ideia que eu já tenho da complexidade numa área mais aplicada, como é o caso que eu acabei de citar, continua. Então, por exemplo, você vai num congresso como esse que teve em Salvador, que eu citei, tem a turma das redes, conversa muito bem entre si, a turma dos modelos baseados em agente conversa até demais entre si, né? Não necessariamente daí. E uma coisa não impede a outra, quer dizer, aliás, um mexicano que escreveu um livro já faz algum tempo, muito interessante, em que ele fez o seguinte, ele falou, está tudo muito confuso, mas eu sei que tem muita gente pesquisando por isso, e são pesquisadores de primeira linha. Então, eu vou fazer a mesma um grupo de perguntas, ele escolheu 5, para todos. E depois ele publicou um livro com as respostas acho que ele chegou a entrevistar uns 20 nesse sentido. Não foi a única iniciativa desse tipo, mas essa. Então, ele, por exemplo, continua na área aí, super ativo, e ele estava aí em Salvador. Eu fiquei contente de saber que é um dos casos. Eu só não disse o nome dele porque é um nome desses que a gente não consegue pronunciar, o sobrenome. Fala um pouquinho sobre o Instituto Santa Fé, professor. Então, o Instituto Santa Fé, bem antes de que o assunto. Porque tem uma história seguinte: quando é que começa essa história de complexidade? Então? A rigor, já nos anos 40, principalmente quando o Weaver publicou um texto que ele chamou de
ciência e complexidade, em princípio a questão já estava lançada, quer dizer, já desde os anos 40. Mas nunca houve nada assim. Depois tem um outro impacto, quando acho que é Anderson, o nome dele, um grande físico, escreveu um texto também que teve uma influência muito grande, que é Mais é Diferente. Esse texto já é mais recente, dos anos, acho que 70. Então, estava no ar isso. E todo mundo que lidava com questões interdisciplinares estava vendo isso. E o que aconteceu foi que lá no Novo México tem um laboratório que concentrou principalmente físicos, e grande parte físicos quânticos, que é o Los Alamos. Ele foi o grande laboratório. O Marcos está entrando, rapidinho. Estou vendo ele aí, já. Então, eu vou interromper contar essa história mas enfim, dizer o seguinte: um grupo pequeno de Los Alamos teve a ideia de que tinha que se criar alguma coisa voltada à complexidade e chamar outros. Então, chamaram o Gell-Mann, por exemplo, que não estava por ali, para participar, e outros. Então, no início, tinha vários prêmios Nobel no grupinho que fundou o Instituto Santa Fé, com essa missão. E eles passaram a ter um trabalho de pesquisa muito importante e, inclusive, de formação. Cursos. Inclusive, por exemplo, o César Nunes, que foi o nosso primeiro entrevistado, ele esteve lá em Santa Fé fazendo curso. Foi um deles. Mas, enfim, como o Marcos acabou de entrar, está no iPhone conectado, eu espero que ele esteja nos ouvindo. Estou no iPhone, estou no avião ainda. Ainda no avião? Você quer que a gente comece já com você ou você prefere... Não, já podemos, vamos começar. É? Então, eu fiz a apresentação como sempre, destaquei aqueles 2 textos que você tinha pedido, um deles muito a ver com o teu em coautoria com o Gustavo, muito dentro do que é o nosso assunto, e aí comecei uma conversa com a Márcia para aguardar você entrar. Bom, professor, eu vou começar fazendo a mesma pergunta que eu fiz para todos os nossos outros entrevistados, que acho que você, como assistiu os outros vídeos, já sabe qual é. Professor, Sim, existe uma ciência ou ciências da complexidade? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, para mim, sim. Complexidade é uma ciência, mas ela está ainda no estágio de construção do paradigma. O livro do Zaeli deixa isso bem claro, porque ele coloca aquela questão da Torre de Babel, etc. Isso é característico da construção de paradigma, né? Então, existem várias vertentes, né? Começa com matemática, biologia teoria de sistemas, também é colocada a inteligência artificial, né? Como são várias vertentes, pelo menos 5 vertentes, eu acho que são 3, uma vertente metodológica, a vertente de sistemas, né? E a matemática, né? E se juntam, mas hoje eu diria que podemos sim considerar ciência, porque para ser ciência, para mim, pelo menos, você tem que ter paradigma, então isso está sendo construído. Você tem que ter, eu gosto muito de Karl Popper, né? Então você tem que ter, poder aplicar hipóteses, e essas hipóteses têm que ser testáveis e elas têm que ser falseáveis. E tudo isso a gente tem na ciência da complexidade. A complexidade e a matemática, ela se aplica a tudo, né? A todas as áreas, porque a complexidade está em todos os lados, né? Então, ela é tão ciência quanto é a matemática em si. E, professor, como que você começou a trabalhar com a complexidade? Como é que isso começou para você? Minha fascinação sempre foi integrar dados, né? Eu sou naturalmente fisiologista vegetal, então, conforme eu ia produzindo os dados, eu ia me surpreendendo cada vez mais com o nível de complexidade das coisas que eu estava estudando e das conexões que eles tinham. Então, eu comecei a pensar em como modelar isso no futuro. Eu estou falando disso da década de 80, né? E eu entrei em contato com a teoria do caos,
eu me apaixonei por essa área da teoria do caos, mas eu não estudei isso. Na realidade, meu primeiro trabalho com teoria do caos saiu agora, acabou de sair, teoria do caos mesmo. Mas eu segui tudo isso, li vários papers na época. Encontrei, como eu sou biólogo, né, encontrei o Robert May, né, usou as equações da diferença para mostrar como é que funcionavam as populações. Peguei a ver palestra do Robert May no exterior, tudo. E essa paixão pela teoria do caos, depois eu fui conhecendo a teoria de sistemas, e aí eu percebi que, na realidade, mais do que um fisiologista vegetal, era mais um biólogo de sistemas. Professor, fala para a gente um pouquinho mais sobre o paradigma da ciência da complexidade, dessas hipóteses que você fala que já estão sendo bem desenvolvidas e que elas mostram a existência de uma ciência. Olha, tem um mapa na internet, que é o mapa Castellani Ceres, que tem essas vertentes todas com todos os autores, né? Tem todo esse mapa. Eu tinha projetado até eu pensava até em projetar isso, depois, se der tempo ainda, né, na nossa conversa eu posso projetar. E ele coloca essas 5 vertentes, né? A vertente da matemática, a vertente do pensamento sistêmico mesmo, que é diferente da teoria geral dos sistemas, a vertente dos sistemas, a vertente da cibernética e uma vertente da inteligência artificial. Então, ali aparecem todos esses elementos que vão estão nesse momento do paradigma, nesse momento de montagem do paradigma, com várias histórias diferentes. E o mais interessante, para que você perguntou sobre ciência, o mais interessante é que existe agora uma metodologia sendo desenvolvida, né? Não só as ferramentas matemáticas, mas também a teoria de redes, a inteligência artificial já funcionam como metodologias que nos permitem testar hipóteses. Então, esse panorama, né, do que Castellani montou, olhando vários, ele não esgota, obviamente, ele não consegue esgotar, e usa mais livros do que papers. O estágio tem a semiótica, tudo que foi falado aqui nas conversas anteriores, né? Você tem todos esses elementos que estão sendo agora interconectados, né? É esse o estágio que eu acho que está. Nós estamos realmente no estágio, como eu disse, você tem razão, nós estamos no estágio da Torre de Babel, que é um estágio em que toda parte da ciência passa, né? E entre todos esses aspectos, qual que você destaca? Qual é o favorito da complexidade para você? O meu favorito, obviamente, é a teoria de sistemas, né? Eu acho muito interessante. As propriedades emergentes, atualmente, eu estou trabalhando com códigos biológicos, né? Que nós sabemos agora que não é só o DNA que tem código, mas os códigos eles se propagam por todo o sistema vivo. Então, a aplicação nos sistemas vivos, ela vai por esse caminho. Eu propus uma teoria, que é a teoria do código glicômico, em que o carbono, seres vivos, o carbono é o principal elemento, e ele está espalhado principalmente nas estruturas que ficam na superfície das células, que nós chamamos de matrizes extracelulares. E existe um código ali, assim como existe o do DNA. E esse código, ele tem literalmente trilhões de possibilidades de combinações de moléculas, e desses trilhões, somente 50, no máximo 100 combinações ocorrem. Isso porque as leis da física fazem uma constrição, né? E só existe realmente, só existem os códigos que podem existir. Isso no caso da vida. Também, outro ponto de interesse que eu tenho tido é na aplicação da complexidade relacionada a políticas públicas, né? Então, aí já entra um pouco na área da parte social. Nós estamos aplicando a inteligência artificial para podermos entender como as políticas públicas podem ser modeladas de uma forma mais eficiente, né? E aí a gente aplica realmente toda essa parte de interdisciplinaridade e
abordando, literalmente, entrando no mundo, a complexidade desse mundo. Você avisa assim que você Tá tiver bom. conseguido chegar. Combinado. Enquanto isso, a gente tenta Vai indo aí. Bom, professor, acho que enquanto isso você pode retomar a história do Instituto Santa Fé. É. Bom, eu não vou conseguir lembrar agora a história toda do Instituto Santa Fé, mas eu gostaria de recomendar um livro que eu já citei em outras conversas aqui, inclusive o Sérgio até tem um slide com a capa, não sei se ele vai agora descobrir, que é da Melanie Mitchell. Ela é produto, de certa forma, de Santa Fé e hoje é professora, né, de Santa Fé. E ela teve, eu acho que foi a pessoa que teve mais êxito, porque o que não falta são livros que tentam explicar o que é complexidade. Eu li vários que não me ajudaram muito. E eu acho que o dela, de longe, foi o mais. Ela conseguiu algo que os outros não conseguiram, para expor. Isso não quer dizer que o livro não vá também, vamos dizer, em algum momento ficar obsoleto como outros, também não quer dizer que não tenha problemas, dúvidas, etc. Mas é a melhor maneira realmente de. E ela conta um pouco a história do Instituto de Santa Fé, até porque é quase impossível falar desse assunto sem dar ênfase no Instituto de Santa Fé. No caso do Living, que eu citei agora há pouco, né, que infelizmente o livro só está em inglês, que é bem diferente, é um livro que não é uma introdução à complexidade como que ela propõe. É uma tentativa de mapear tudo que existe sobre complexidade. E no caso dele, ele destaca também o papel de um outro instituto que houve em Paris, que é contemporâneo do Instituto Santa Fé. Então, a rigor, deveria também ter o mesmo papel. Esse foi um instituto que depois acabou sendo fechado, ele foi transferido para uma outra área da universidade. De certa forma, todos têm como referência, né, o Instituto Santa Fé. E o que funcionou lá, no caso, foi aquilo que eu estava falando quando a gente interrompeu. Quer dizer, foi o fato de ter tido a oportunidade de juntar muitos cientistas de alto. Eu ia falar outra vez prêmio Nobel, não necessariamente ganhou o prêmio Nobel, o cara pode ser ótimo e não ganhar o prêmio Nobel, mas eles realmente juntaram um time lá, fora do comum, que deu um grande impulso, né? Nisso que a gente está chamando de complexidade. É claro que é fácil de perceber, por exemplo, que quando um autor tem um Holland, por exemplo, que teve um papel muito importante, e é físico, é, foi físico, já faleceu, e é fácil você perceber que o cara não consegue deixar de puxar a sardinha para o lado dele. Então, por exemplo, eu senti muitas coisas que eu li sobre complexidade, uma espécie de, não sei se era a decisão tinha sido tomada, mas do autor não dá a devida importância para a questão da vida, o vivo. Né? Eu tenho a impressão que maior, vamos dizer, não há maior estoque de questões difíceis para a complexidade do que qualquer coisa que seja vivo. Né? E há uma certa pretensão dos físicos de puxar essa sardinha para o lado deles, quer dizer, tentar dizer que o problema seria de ordem matemática ou física e que você poderia eventualmente reduzir o vivo a questões matemáticas e físicas. Então, tem um pouco essa tendência em alguns casos. Um que oscilou nesse ramo, que é um autor muito citado, muito importante, é o Kaufmann. Ele é de origem, ao contrário, biológica. E ele teve uma fase em que ele estava indo, assim, meio que à procura de alguma coisa. Agora, eu não acho que o mais importante hoje para a questão da complexidade, do jeito que eu vejo, do jeito que
que me impulsionou a puxar essa série, que a questão seja dessa ordem. Eu acho que as questões mais sérias para nós são bem mais genéricas e de caráter teórico. Por exemplo, eu estou vendo o Marcos agora numa posição que pode ser que ele... Você já quer voltar, Marcos? Está sem áudio, professor. Sem aula. Vai depender aqui da conexão. Vocês estão me ouvindo agora, melhor? Estamos ouvindo. Eu estava terminando de falar umas coisas que permitem talvez jogar já umas perguntas difíceis para você. Mas eu queria saber se você está realmente conectado, porque aqui está congelado. Congelou. Marcos, eu vou esperar você chegar num local em que você possa usar o teu laptop. Tudo bem? Então, Márcia, o que eu estava dizendo era o seguinte, que, por exemplo, depois nós vamos poder voltar a falar isso com o próprio Marcos, mas quando as pessoas falam paradigma, só isso, acho que daqui a pouco, talvez eu conclua que será importante nós fazermos uma série sobre paradigma, porque essa palavra entrou, evidentemente, na moda lá nos anos 70, quando o Kuhn lançou aquela ideia de uma história, que a história das ciências é uma sucessão de paradigmas, assim. Mas ele mesmo acabou se contradizendo, houve um debate muito grande durante a vida dele, e ele acabou revendo isso tudo antes de falecer, mas é impressionante que as pessoas não levam em conta isso. A moda foi tão forte que todo mundo continua repetindo paradigma mais ou menos do jeito que ele lançou lá no primeiro texto dele dos anos 70, que em princípio não é uma coisa no qual ele se reconhecia no fim da vida. Para muita gente, a palavra paradigma parece simples, mas, por exemplo, nesse pequeno exemplo que a gente teve agora, parece um monte de dúvidas em relação a isso. Quer dizer, o que é exatamente paradigma? No texto que o Marcos fez com o Gustavo, que foi destacado e tal, é dado como se já existisse um novo paradigma da complexidade. E aí você fica se perguntando como para o Kuhn um paradigma sucedeu o outro. Então, o paradigma da complexidade está sucedendo qual paradigma? Aí a tendência seria que as pessoas dissessem, da sistêmica, ou da sistemologia, como não pegou, mas, por exemplo, um dos principais presidentes da grande Associação Internacional da Teoria dos Sistemas, tal, que é um britânico, um filósofo britânico, mas que tem um nome mais francês, chama David Rousseau. Ele lançou um livro com esse título, Sistemologia. Eu estou até com ele aqui, não sei se vai aparecer bem. Sistemologia Geral. E, na verdade, a dúvida que me surge, que revolta os colegas, é que dá a impressão de que a complexidade ela vai se fortalecer, ou vai realmente se manifestar com ciência, quando ela se libertar da sistemologia ou da sistema. É engraçado que eu digo isso para os colegas, e assim, tem vários tipos de reação, né? Mas as duas para mim. Muitos falam assim, vou ter que pensar nisso, porque nós somos tão formados nessa ideia. Por exemplo, se pergunta qual que é o campo do conhecimento que não utiliza sistema como uma noção básica. Não faz muito tempo isso, viu? Isso começou no início do século XX. Mas a partir de um determinado momento, a ideia do sistema tomou conta de todos os campos do conhecimento. Não tem nenhum campo do conhecimento que você possa não usar a expressão sistema e a noção de sistema, né?
Então, como nós todos temos essa formação, é meio que difícil alguém chegar e falar assim, ó, talvez a gente tenha, talvez a complexidade seja a superação da sistêmica. Não, a tendência não é essa. Por exemplo, se a gente pegar a maior parte da literatura, embora não seja dito com clareza, mas o que aparece é a complexidade como um capítulo da sistema, né? Enfim, esse é o tema talvez mais polêmico que eu fiquei evitando de colocar aqui. Eu estou aproveitando esse acidente que foi o Marcos não poder estar com a gente do jeito que ele estava prevendo, então eu estou meio que bagunçando, contando um pouco qual é a dúvida que eu tenho, a minha principal dúvida, e que normalmente é motivo de um diálogo difícil com os colegas. Mas aí Que será tem que a não ver poderia ser um caso de um filho que supera o pai, sabe? Considerando a complexidade como isso, como uma parte da sistêmica, ela meio ser o paradigma que supera o paradigma da sistêmica, exatamente isso. que é filha, né? Porque se você. Bom, eu acabei de dizer, qualquer livro sobre complexidade vai começar assim. Bom, a primeira coisa é entender o que é um sistema adaptativo complexo. Uhum. Então, já daí, já está dentro, já está colocando como uma derivada. Então, tudo bem, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas, na medida em que você vai avançando, você vai se perguntando se, de fato, se é um filho, como para usar a tua imagem, se não é um filho que tende a tomar o lugar. Então, Talvez que não tome supera o o lugar, pai. porque Uhum. talvez não tome o lugar, porque grande parte dos que chamam dessas coisas que chamam de paradigma, desde que eu me dediquei realmente a ler o Kuhn, li tudo, não só o primeiro dos anos 70, mas li também o que ele escreveu mais para o fim da vida e tal, eu tomei uma decisão que era melhor evitar essa palavra, porque é muito confuso o que cada um entende por paradigma e tal. Mas, por exemplo, nas ciências humanas, não tem substituição de paradigmas do jeito que ele descreveu naquele texto dos anos 70. Não. Por exemplo, na economia, qual que é o paradigma atual? É o neoclássico? Bom, teve o schumpeteriano, que foi completamente competidor com ele, é outro paradigma, mas eles convivem, continuam aí. Na ciência econômica, os schumpeterianos são tão ativos quanto os neoclássicos, entende? Nas ciências humanas, em geral, é assim, os ditos paradigmas, eles coexistem, contrariamente ao que ele diz. E mesmo, né, na física, a física quântica está aí, mas isso não quer dizer que a física clássica ou a teoria da relatividade tenham sido superadas. Não é bem assim. Então, assim, eu me pergunto também se vai ser útil a ideia de paradigma. Eu acho que, ao contrário, ela mais atrapalha do que ela ajuda, contrariamente ao que disse o Marx. Eu Acho que não essa é uma deveria boa estar. pergunta, mas essa é uma boa pergunta para fazer, professor Marcos. É, talvez dependa um pouco do que cada um entende por paradigma, não sei. Ouvindo tudo aqui, Mas, continuar, Zé, que tô te ouvindo tudo aqui, daqui a pouco eu já respondo. tá, ótimo. Ele está acompanhando. Vocês estão me ouvindo agora, não? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Então, você tem razão, no certo sentido, houve uma contradição, mas por isso que eu coloco o Karl Popper com a falseabilidade. O critério de falseabilidade, ele é um pouco contrário à ideia de paradigma. Não tá bom. Não, tá Se ruim, a gente ia... professor. Não tá dando para te ouvir direito. É melhor quando você conseguir ligar o teu A laptop. conexão agora está normal aqui. Mas o som tá falhando Então tá aqui pra normal. gente. Será que é o celular? Eu não sei se vai ficar A minha impressão é melhor no que computador. Daqui a pouquinho eu estou chegando, eu vou ligar o computador. a minha impressão é que o iPhone faz com que a coisa fique muito instável. Tem momentos que fica ótimo e daqui a Pode pouco ser. já pode. Então,
A questão, porque se o critério de falseabilidade de Popper estiver correto, quer dizer, aquilo que, o princípio de demarcação, só é ciência aquilo que é falseável, Uhum. estiver correto, então os paradigmas têm que desaparecer. Mas existe uma contradição nesse momento, que parece que nós estamos atingindo um nível de conhecimento que todos os paradigmas estão se tornando sólidos e indestrutíveis, porque o índice de novidade na ciência caiu drasticamente. Então, essa queda, ela é, vamos dizer, contraditória com a teoria de Kuhn. Mas nós não sabemos, a qualquer momento pode ser feita uma descoberta totalmente disruptiva que muda o nosso sentido, assim como foi, por exemplo, a teoria quântica, ou a teoria darwiniana também, né, que mudou completamente a visão que nós tínhamos da física e da biologia. Então, eu vejo na complexidade, eu não vejo muita distinção entre a teoria de sistemas, a parte sistêmica que o Zé estava falando, e a complexidade em si. Eu acho que são dois lados da mesma moeda. A gente está olhando os sistemas complexos, e os sistemas complexos são sistemas, e ao mesmo tempo eles são também complexos. Então eu acho que são múltiplas visões, a gente vai ter que acertar mais a questão semântica e ajustar os termos, né? Nós vimos nas outras apresentações muitas questões sobre esses termos. O pessoal da semiótica é muito bom nisso, em ajustar os termos, etc. E, ao mesmo tempo, na questão de ciência, são experimentos. A ciência, a gente tem eu diria que a gente tem um punhado de livros sobre complexidade, mas a ciência da complexidade tem um número gigantesco de papers que foram feitos com sistemas complexos. E, atualmente, os cientistas de quase todas as áreas estão começando a olhar para a interdisciplinaridade. E para mim, o resultado é que tudo é complexo. Na realidade, o que a gente chama de complicado, e seria, vamos dizer, alguma coisa mecanicamente desmontável, etc., na realidade, se você aprofundar, tem um lado complexo. Veja, por exemplo, o modelo padrão, né, a teoria atômica, aquela história de próton, elétron e nêutron já se foi, e agora a gente já tem o modelo padrão com as subpartículas, ligando, né, fazendo a interação entre aquilo que a gente via como a ideia newtoniana e com a mecânica quântica. Então eu acho, Zé, que não tem uma separação, sabe? Não existe uma separação da sistêmica e da complexidade. E também não sei se seria... Eu estou cansado de saber que não existe. Eu estou dizendo, não existe. Só que eu estou dizendo que a minha hipótese é de que uma vai ter que se libertar da outra para que a coisa aconteça. Você mesmo agora há pouco disse assim, nós temos que estar preparados porque pode ser uma revolução científica. Você comparou com Darwin. Ora, eu estou preparado para que a complexidade venha a ser uma revolução científica, sim. E aí ela vai se libertar da sistema. Eu acho que ela está mais lenta, talvez nem tanto, né? Esse quadro que eu falei, ele é um quadro que mostra aí desde a década de 30, né? Com Robert Wiener, né? Isso foi está levando aí talvez 100 anos para ela chegar, né? 100 anos não é muito para um paradigma se estabelecer, né? Vários dos paradigmas da física, né? da biologia, etc., levaram esse tempo até chegar aqui, né? Até chegar
vamos dizer, essa consistência, né, que interliga esses pontos todos. Né? Ok? Pode fazer perguntas, Márcia? Então, eu queria que você continuasse falando o que você estava falando antes, professor, quando eu perguntei o que você vê de mais problemático, você estava falando da questão da teoria. Qual teoria, Márcia? Da teoria da complexidade. Eu perguntei para você qual aspecto da complexidade que você achava mais problemático. Você estava me falando que é a falta ainda de uma teoria consolidada. Eu acho que não existe ainda uma consolidação. A, a teoria, não existe, talvez, uma teoria da complexidade verdadeiramente ainda. Não existe ainda uma teoria da complexidade que seja, vamos dizer, sintética, né? Sem querer fazer trocadilhos, tá? Uma teoria sintética da complexidade seria algo que una todas essas ferramentas, né? A matemática, todas as ferramentas que estão acontecendo agora, da matemática, da computação, tudo isso seja unido com a ideia da sistêmica. Então, falta essa unificação. Então, para mim, esse mapa do Castellani e Garris, ele traz essa confusão, não a confusão, ele conseguiu organizar as coisas nessas 5 vertentes. Agora eu posso dizer melhor para vocês. Então, a vertente número 1 é a matemática, né? A vertente número 2 seria a teoria de sistemas. Aí, a vertente número 3 seria dos sistemas complexos e da auto-organização, que foi bastante discutido aqui. A cibernética e a vertente da inteligência artificial. Eu prefiro separar. Eu escrevi um texto de umas 20 páginas, eu não mandei ainda para vocês, eu posso mandar depois, sobre o que eu acho dessas ideias, mas eu acho que isso pode ser consolidado. Eu proponho uma consolidação em três vertentes, né, que seriam, ao invés das 5... Deixa eu só te interromper um pouquinho, quando você está falando vertentes. Eu me lembro do mapa do Castellani, eu até passei agora para o Sérgio para ver se ele consegue mostrar aí. Certo, ele pega pela origem, como é que as coisas começaram. Então, começou uma coisa na matemática, começou a outra no sistema. Mas não quer dizer que ele diga que essas são as vertentes da complexidade se você olhar agora. Aí você tem que seguir a evolução dessas coisas e como elas foram se entrelaçando. Para depois você poder dizer, não, as atuais vertentes da complexidade são tais. Você vai dizer... Se o Aziz puder colocar, seria legal para o pessoal ver. Ele faz 5 linhas. Eu não sei se você pegou o mapa, né? Você deve ter pego o mapa aí. Sim, veja bem. Mesmo que não dê para a gente mostrar agora, as pessoas vão ter acesso a isso. O que eu estou só chamando a atenção é que ele procurou fazer linha do tempo. Então, o que ele fez? Ele pegou... Teve uma coisa que começou na matemática, teve outra que começou no sistema, teve outra que começou não sei aonde. Mas isso não quer dizer que ele considere que isso são as vertentes. Não, isso pode ser que eu esteja colocando, pode ser, com certeza eu estou colocando palavras na boca dele, né? Mas, assim, não é só que você está colocando palavras na boca dele, não é bem isso. Eu acho que o mais importante é o seguinte, que você não está levando em conta que o mapa dele é cronológico e se estende por muitas décadas. Então, se você olhar para outra ponta, você vai ver outras vertentes. Entendeu? Acho que ele caiu, eu estou querendo dizer? Caiu? Acho que ele caiu. Está bem confuso. Tá complexo hoje. Não, está simples. Porque, avançando um pouco nessa sua discussão sobre o mapa, porque mesmo se ele nasce nessas áreas, também hoje ele tem inputs de várias outras, né? Você tem nas próprias conversas que a gente teve, né? Teve a semiótica, a filosofia. Acho que ele está voltando.
Mas, enfim, nós estamos falando de uma imagem que boa parte das pessoas que estão nos assistindo provavelmente já viu, essa do Castellani. E é uma coisa assim, é quase impossível acompanhar. Mas fica muito claro que, à medida em que vai havendo interconexões entre as vertentes iniciais, vamos dizer assim, as vertentes resultantes são outras. Então, a maneira de. Se a gente fosse propor uma classificação da complexidade por vertentes, daria um outro resultado do que aquele que ele coloca no início. Era só isso que eu queria ter esclarecido, mas, enfim. Professor Marcos, está por aí? Zé, o que eu estou propondo justamente é uma organização. Ele fez aquela parte histórica, você tem razão. Ele faz um monte de interligações entre as cinco linhas que ele coloca, ele separa mais ou menos dessas 5 linhas. Mas eu acho que seria melhor separado, indo na direção de uma unificação, se a gente separasse, por exemplo, toda a matemática das teorias do caos, etc., a parte de sistemas complexos, incluindo a teoria geral de sistemas, incluindo o pensamento sistêmico, que é outra coisa, né? Você mandou um texto, inclusive, não, o César mandou um texto sobre isso, né? Então ali eu vi que o pensamento sistêmico é outra coisa. Eu finalmente dei uma olhada melhor, que eu já sempre confessei que é uma falha minha não olhar bem o Morin, então eu fui olhar os 7 saberes, né? Então isso é pensamento sistêmico. Ele pode ir muito bem junto com a teoria geral de sistemas. A teoria geral de sistemas proposta pelo Bertalanffy. O Bertalanffy era biólogo e ele usou as anotações de aula dele, que ele enxergava o mundo sistêmico no momento em que o mundo precisava mergulhar no reducionismo, e mergulhou no reducionismo, na biologia, mergulhou no reducionismo. Foram descobertos o ciclo de Krebs, né, da respiração, o ciclo de Calvin da fotossíntese. A gente precisava entender isso, era impossível entender sistêmica na época do Bertalanffy, porque simplesmente não tinha dados, né? Os paradigmas ainda estavam sendo montados. Então, só depois de todos esses anos, quase 100 anos, é que agora a gente tem dados suficientes. Até extrapolou, nós estamos submersos numa tsunami de dados em biologia, em sociologia, praticamente no que você quiser, a gente está submerso nisso. Então, agora sim é possível a gente começar a fazer sínteses, começar a olhar melhor as propriedades emergentes que tudo isso gera. Dependendo da direção que você olha, você vai ver propriedades emergentes diferentes. É como se a gente estivesse numa esfera gigantesca, com toda essa informação flutuando, e quando você olha numa direção dessa esfera, para fora da esfera, está no centro dela, quando você olha para fora dessa esfera, você vai enxergar visadas diferentes do universo, e que vão desde da cosmologia, do ciclo de vida das estrelas, exoplanetas, tudo isso que está acontecendo agora, até a vida aqui na Terra, a evolução, e mergulhando lá dentro das moléculas biológicas e dos átomos, etc. Então, isso é o que eu disse que está, na minha opinião, saturando os paradigmas. Né? Os paradigmas, como o Kuhn descreve, quando ele é formado, você tem os revolucionários que vão fazer os buracos no paradigma até que ele se transforme numa outra coisa. Agora, está tão difícil fazer isso. Tem um paper que saiu na revista Nature no ano passado, em que a gente tem o número de papers publicados, o número de livros publicados. Em livros, por exemplo, eu conversei com um livreiro semana retrasada, ele me falou que são lançados 15 títulos por dia de livros no Brasil. O Brasil nem é um país muito, muito livreiro. Você imagina o que acontece nos Estados Unidos e na Europa. Então, o fluxo, né, de produção de conhecimento, ele está tão grande que o nível de disrupção ele caiu para 20% do que ele era no começo do século XX.
Então, está muito difícil, e eu falo isso como cientista profissional. A coisa mais difícil que tem é você provocar alguma disrupção. Nós estamos num momento sintético. Então, aí eu acho que esse mapa do Castellani, ele é uma boa visão. O Zé é uma pessoa mais adequada para ver as falhas que tem, etc. Mas parece que eles mantêm isso sempre funcionando ali, né? Eu acho que, eu acho que o Sérgio conseguiu a imagem agora, ele vai já mostrar, mas antes eu queria que você explicasse uma coisa. Ou talvez seja melhor, Sérgio, coloca agora, se for possível, depois eu faço a pergunta que eu ia fazer para ele. Bacana, é isso aí, ó. Você acha bacana? Então, eu achei muito instrutivo isso, né? Você tem aí cinco linhas que ele coloca, né? E ele tenta ajustar. Ele tenta ajustar essas 5 linhas, tem inclusive as cores aí, né? Você tem o roxo, você tem lá o azul laranja em segundo lugar, você tem o amarelo, você tem o branco e você tem um outro laranja mais para baixo. Eu tenho ele aberto aqui no meu computador. A primeira linha ela inicia com a primeira linha, a linha da matemática, basicamente da física, né, que fez realmente um estrago nessa questão, estrago no bom sentido, nessa questão da complexidade, mostrando um monte de coisas muito interessantes. Um dos mais interessantes é o Robert May com a equação da diferença. Ninguém imaginava que você pudesse usar matemática de uma forma completamente diferente. Ele não usa equações diferenciais, ele usa só a equação da diferença e conseguiu enxergar um monte de coisas interessantes. A segunda é a teoria de sistemas, que começa ali com Bertalanffy, que começa ali por volta de 1950, né, entre 40 e 50. A terceira só vai começar depois, na década de 70, que é a teoria dos sistemas complexos. E essa teoria dos sistemas complexos vai culminar, na minha opinião, na técnica que eu mais aprecio hoje em dia. Eu acho que, além da matemática, também é matemática, que é a teoria de redes. Eu acho que a teoria de redes é uma ferramenta fantástica para a gente poder abordar a complexidade, para a gente poder enxergar fenômenos, não olhando somente para 1 ou 2 fatores, ou 3 fatores. Por exemplo, nós publicamos durante a pandemia um trabalho onde a gente olhou a estrutura da cidade de São Paulo, vendo as mortes por pandemia, etc., onde a gente examina em conjunto 35 variáveis, e a gente consegue enxergar padrões com isso, né? Então, a teoria de redes permite é um primeiro acesso que eu acho muito tênue ainda, mas ele permite esse acesso à complexidade. Eu acho que tem muita estrada para a gente cumprir aí. E tem a linha da cibernética. Essa linha da cibernética, ela culmina ali no Big Data, né? Ela começa a mergulhar nas ciências sociais e olhar a complexidade dos sistemas sociais, principalmente humanos, né? Ainda não tem muita coisa de sistemas sociais. Eu estou estudando muito isso, o Zé sabe, a parte de sociobiologia. Eu acho que ainda falta muita coisa de sociobiologia, de outros animais, de plantas, de mesmo micro-organismos que têm, sim, características compatíveis com a inteligência, mas ainda estamos mais na questão dos humanos. Mas essa linha aí que começa com a cibernética, ela vai acabar batendo no data science, que é, vamos dizer, uma moda agora, né? É algo que está na moda, que a gente tem, os computadores atingiram um tamanho e uma velocidade de processamento que permite que a gente faça bioinformática. No meu laboratório nós fazemos isso, mas a gente ainda bate nesse teto de análise de dados para enxergar os agrupamentos, etc. Aí nem tanto só com teoria de redes, mas enxergar todos os códigos, as sequências de DNA, sequências de carboidratos, etc. Tudo isso a gente vai indo, e quem vai abrindo o caminho para a gente é essa última linha, que é a linha da computação. Eu chamo isso aqui de linha da computação. Tá? Essa linha é uma ferramental
que nos permite acesso, não que o cérebro humano não tenha a capacidade de processar grandes quantidades de dados, a gente tem, mas nós não temos acesso às partes do cérebro que fazem isso. A gente guarda muita coisa, nosso gerenciamento de memória, etc. A gente está aprendendo isso. Então, o computador é uma muleta que nós estamos usando agora, que permite que a gente tenha acesso imediato às memórias. E isso nos permite fazer cálculos. Né? E esses cálculos, eu não quero dizer que é só matemática, tá? Mas esses cálculos e essas abordagens com essas novas ferramentas é que estão, vamos dizer, abrindo ali uma janelinha daquilo que a gente considera, daquilo que a gente fala que é a complexidade. Agora, se eu pegar, então, eu chamei de 5 vertentes, as 5 linhas que ele coloca uma seta cinza por trás dessas bolas. E ele faz interligações entre elas, que são muito legais também. Eu gostei bastante desse mapa. Eu achei esse mapa bastante interessante. Mas aí, o que eu proponho é que a matemática em si seja uma linha, é a linha do ferramental. Os sistemas complexos sejam uma outra linha, sejam eles do ponto de vista social, ou do biológico, ou do físico, qualquer coisa que você possa examinar, sistemas complexos e sistemas adaptativos complexos, que a gente pode discutir. Eu tenho uma ideia do que seja sistema adaptativo complexo, que não é igual ao sistema complexo. O sistema complexo é uma fotografia de um sistema, e eu consigo acessar a complexidade daquele sistema naquele momento. Um sistema adaptativo complexo... Silêncio, por favor. Para saber se ele é adaptativo, eu preciso olhar a dinâmica desse processo. Eu preciso olhar esse processo evoluindo no tempo. E a gente ainda não tem o ferramental para isso, porque a gente não tem processamento de computador. E, então, essa é a terceira ferramenta, a terceira vertente seriam as ferramentas computacionais. Eu preciso da matemática pura, eu preciso dos sistemas e eu preciso das ferramentas computacionais. E tudo isso, junto à interação entre esses 3 elementos, que seriam um extrato daqueles 5 que o Castellani coloca, seria a complexidade. Seria o acesso que nós estamos tendo à complexidade. Então, a complexidade, a sistêmica faz parte da complexidade. Eu disse isso na mensagem, mas para mim, eu falei, o argumento que eu usei, né, Zé, foi o argumento de que a complexidade sem a sistêmica é igual a uma pessoa sem o coração ou sem o fígado. Não funciona. Né? A sistêmica é como se fosse um órgão para a complexidade. E a complexidade é tudo. A complexidade no fim das contas, vai ser a ciência que vai prevalecer. Não sei quando, talvez nesse século ainda, mas é a ciência que, na minha opinião, vai prevalecer. Professor, você quer... professor Zé Li, eu queria ver se você tem alguma pergunta nesse sentido, então depois eu vou avançar para a biologia um pouco. Não, a pergunta era para encaixar em seguida. Acho que você acabou de dizer que a complexidade é como se fosse um órgão, como o coração ou o fígado da sistêmica. Não, a complexidade é o corpo. A sistêmica é um órgão dentro dela. A sistêmica é um órgão dentro dela. A sistêmica é uma das formas. Os sistemas estão todos dentro da complexidade, no universo inteiro. Entendeu? O que a gente não sabe é, por exemplo, se você pegar um buraco negro supermassivo, que pode ter alguns bilhões de estrelas dentro, ele vai engolindo as estrelas. Então, o que nós não temos acesso ainda, cientificamente falando, é se dentro desse buraco negro a coisa fica mais complexa ainda, ou se o fato do buraco negro sugar tudo e fazer um ponto infinitesimal de matéria, ele vai, de matéria ou energia misturada, se isso vai, na realidade, reduzir as estrelas todas que têm altíssima complexidade, que se criaram os átomos, etc., você pode ter uma redução ao não complexo, ao simples.
Mas esse é o único lugar que eu consigo ver algo. Acabei de ler um livro sobre isso, um último livro sobre isso. É o único lugar que talvez a gente consiga não ter complexidade, mas vai depender, nós vamos ter que entrar lá para ver. A gente não tem acesso ainda aos buracos negros. Agora, onde você olhar no átomo, onde você olhar nas moléculas, aonde você olhar na vida, aonde você olhar no cosmos, você vai encontrar os diferentes sistemas, por isso que eu chamo de órgão, os diferentes sistemas que estão dentro dessa grande complexidade que é o universo onde a gente está. Essa é a minha visão, Zé. Mas você, então, não aceita a hipótese de que isso possa ser passageiro? A hipótese de quê? Eu aceito a hipótese de quê? Isso seja passageiro. O que esse estágio que nós estamos A agora? maneira como você enxerga essa relação. Que a minha dúvida principal é se vamos olhar para o mapa lá do Castellani, se é simples uma evolução disso que vai levar a ter uma ciência da complexidade. Não é. Eu acho que nós estamos no meio do caminho. Eu acho que você aponta muito bem no seu livro A Torre de Babel, e é uma característica. Você, assim, imagina o que era quando surgiu a mecânica quântica, lá no começo do século XX, ao mesmo tempo a relatividade. E você sabe melhor do que ninguém aqui, de quem está falando, você sabe a confusão que causou a teoria da seleção natural, Darwin. E aí, e nem precisa disso. Vamos pegar a pandemia. Na pandemia, lembra que todo mundo, absolutamente todo mundo, cientistas, tinha uma opinião. Mas, no fim das contas, ninguém tinha opinião. Ninguém sabia o que era. Então, foi aquela confusão por 2 anos. No começo não sabia o que era o vírus. Depois, aí começou a entender o que era. Aí as pessoas começaram a usar luva, mas aí descobriram que o vírus não passava no toque. Depois não sabia como é que ele funcionava. Então, eu acho que nós estamos, assim, o equivalente que nós estamos agora é o meio da pandemia. Nós estamos em 2021. Nós estamos em dezembro de 2021. Espero... Estou sendo otimista. Se nós estivermos em dezembro de 2021, mais 100 anos, nós vamos ter uma virada incrível sobre como a gente compreende o universo. Com computadores capazes de modelar qualquer coisa, aí já não é mais nem modelagem. Na realidade, você já sintetiza o que você quiser. Inclusive, sintetizar a vida, que é uma das coisas que a gente já está começando a fazer. Mas, professor, você acha que hoje a nossa limitação é uma limitação exclusivamente de processamento de dados? Tem processamento de dados e a limitação científica de teorias matemáticas, físicas e biológicas. Tudo isso vai caminhando junto, como está aí no mapa do Castellani. Todas aquelas teorias teorias matemáticas que foram feitas, eu citei aqui o Robert May, né, que faz uma virada de mesa no meio do caminho, o Wiener com a ideia da cibernética, o Bertalanff, depois a teoria de redes com o Strogatz, né, com Barabás, etc. Tudo isso são teorias que precisam acontecer. O que a gente está procurando, por exemplo, uma coisa que nós fizemos, mandei o paper para o Zé sobre isso, quando você olha redes complexas, um problema que nós tínhamos é o seguinte: se eu olhar 2 redes complexas, né, para eu comparar essas 2 redes complexas, eu preciso de estatística para saber se aquelas redes são iguais ou se são diferentes. Certo? Então, por exemplo, se eu pegar um estado, uma pessoa acordada e uma pessoa dormindo, e eu pegar, vamos dizer, centenas e centenas de dados, ou milhares ou milhões de dados de expressão gênica, de fisiologia, de bioquímica, de um monte de coisas, e eu quiser saber se aqueles 2 estados são diferentes, eu só conseguia comparar 2. Então, nós desenvolvemos um software
e ele compara qualquer número de redes. Eu posso pegar, por exemplo, 10 redes, e nós desenvolvemos um negócio chamado estatística teta, em que a gente compara 10 redes e a gente extrai quais são os pontos nessas 10 redes, quem é igual e quem é diferente, por que é igual e por que é diferente, com agrupamentos de dados. Então, isso é uma ferramenta, isso é meramente uma ferramenta. Nós topamos num problema que é um problema sério, que é nós precisamos, para fazer estatística, você precisa de ter replicatas, né? Você precisa ter repetições, né? E aí nós topamos assim, com um problema que é que nós precisamos de, no mínimo, 6 replicatas para isso poder funcionar e me dizer se a coisa é diferente ou não. Senão eu começo a perder, eu começo a não enxergar mais. Então, alguém precisa desenvolver, estou tentando dar um exemplo para você, Márcia, a gente precisa desenvolver não só a matemática, como a gente fez, da estatística, mas desenvolver também ferramentas. Porque quando eu coloco essas 10 redes, tá, eu tenho que esperar 3, 5 dias para me dar o resultado. E depois eu tenho que esperar meses para interpretar esse resultado. Então é um estado muito parecido com o estado que nós tínhamos quando a gente começou a fazer os genomas, né, que a quantidade de dados era tão grande que a gente não tinha ideia. Nós não tínhamos ideia nem do que era o código genético, né? Essa ideia de que nós temos 3 bases para cada aminoácido, levou 20 anos para o pessoal conseguir entender que eram 3 mesmo, porque tinha um grupo que achava que era 4, tinha um grupo que achava que não tinha código nenhum, tinha um grupo que achava que o código não estava no DNA, mas sim nas proteínas. Então, essa questão, eu acho que é a questão que a gente falou no início, a questão do paradigma mesmo, né? A montagem dele. Infelizmente, a nossa vida é curta e a gente não consegue. Eu fico chateado com isso. Não porque eu tenha que morrer, mas porque eu não vou conseguir ver. Talvez eu não consiga ver esse paradigma se completar. Mas a gente está aqui para contribuir, pelo menos, com uma sorte, né? Tentar fazer alguma coisa. Professor Zé Eli, eu estou aqui com 2 perguntas do professor Valdemar Setzer, que eu acho que são interessantes. Você quer fazer alguma pergunta antes ou posso partir para as perguntas dele? Eu vou só pedir antes disso, o Marcos. Marcos, eu acho que existe uma expectativa por parte de muitos dos que estão nos acompanhando, ou que vão ver o vídeo depois, em relação à contribuição do biólogo, né? Porque os anteriores, nenhum deles era biólogo. Então, você começou a dar já fez algumas incursões agora nessas últimas colocações que você fez, mas eu acho que seria interessante, sei lá, talvez retomar eu perguntando para você mais ou menos o seguinte: como é que você descreveria o impacto que a suposta ciência da complexidade está tendo na biologia no seu conjunto? Bom, nós fomos totalmente reducionistas até agora. Até agora não. Nós estamos entrando Agora, talvez uma das palavras que a gente mais ouça na biologia em geral hoje seria a parte sistêmica. Tá? Indo um pouco naquele sentido que você reclamou. Mas, na realidade, o pessoal não entendeu. A complexidade está mais adiante. Mas a parte de sistemas, ela está... e a gente começou... o impacto foi absolutamente gigantesco. Porque nós começamos com... nós começamos com a genômica, que eram as sequências de DNA dos genomas. Fizemos o genoma humano, aí começamos a desenvolver técnicas, isso também é dependente das técnicas de laboratório e tal, para sequenciar, né? Aí começamos a sequenciar, hoje já se fala em sequenciar toda a biodiversidade, tudo. Tá? Então o impacto, isso é só genômica, mas depois da genômica, a gente conseguiu as técnicas para olhar as proteínas, e aí olhar os carboidratos, e olhar os outros metabólicos. Então, a gente tem a genômica, a gente tem a proteômica, a gente tem a glicômica e a gente tem a metabolômica agora. E tudo isso é uma montanha gigantesca de dados que precisa de síntese. Você precisa capturar quais são os agrupamentos e como os sistemas funcionam para que a gente possa vislumbrar
pelo menos algumas partes da complexidade dos seres vivos. Eu diria que o impacto disso no século XXI, principalmente, é absolutamente gigantesco. Virou tudo de cabeça para baixo. Era impensável. Eu sou um cientista que começou a fazer ciência na década de 80. Era impensável na década de 80 o que está acontecendo agora. E nós estamos um pouco numa situação meio que de desespero, talvez, porque a velocidade está aumentando muito por causa da velocidade da computação, e vem aí o computador quântico, e a hora que esse computador quântico chegar, aí nós vamos produzir mais dados ainda. Essa é a tsunami de dados a que eu me referi, Zé. Então a gente está submerso, já não está mais afundado com o pescoço fora. A gente está já submerso, embaixo da complexidade. E tentando descobrir, olhar para todos os lados e descobrir técnicas para abordar isso. Eu me sinto dessa forma como cientista, como biólogo. Professor, aproveitando um pouco, ligando nessa pergunta do professor Zeli, há alguns meses você publicou no Jornal da USP uma série de artigos sobre a questão da inteligência como propriedade biológica, né, que foram artigos bem interessantes. Você aborda a questão dos seres microscópicos no mundo vegetal, na inteligência coletiva, na inteligência artificial, e sempre com essa abordagem da visão da complexidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Então, é legal que você perguntou. Tem coisas que eu não coloquei porque eu não sabia, então eu continuo aprendendo sobre inteligência. Agora eu me aprofundei, eu começo nas bactérias, né? As bactérias já têm o quorum sensing, já coisas que eram conhecidas, mas que não eram vistas como inteligência, né? A coisa mais fascinante é assim, os seres. Vamos pegar aqui os pássaros. Agora eu estou estudando bastante, profundamente, a inteligência nos pássaros. E a gente conhece bem a inteligência nos mamíferos. E aí tem essas características da inteligência. Assim, vamos simbolizar aqui as emoções, né? O fato, a tristeza, a morte, né? Todas essas questões que o ser humano tem muito profundo. Nós estamos vivendo numa época muito humanizada, então todo mundo valoriza muito isso, né? Mas aí os pássaros têm isso. Tá? Os pássaros, quando morre um pássaro da espécie deles, eles chegam a fazer quase que um enterro. Né? Eles sentem tristeza, e os pássaros, mas o mais curioso disso é o seguinte: os pássaros não vêm do mesmo ramo que nós. Os pássaros vêm diretamente dos dinossauros. Era um dos ramos de dinossauros, né? E que se transformaram nos pássaros. Então nunca teve uma ligação. E os cérebros deles têm uma estrutura completamente diferente da nossa. Nem se conhece muito bem ainda, mas não tem essa área pré-frontal, não tem os lobos, as coisas que nós estamos acostumados nos mamíferos. E mesmo assim, as características da inteligência dos pássaros se aproximam muito das características da inteligência dos mamíferos. Tá? Alguns pássaros, os corvos da Nova Caledônia, por exemplo, eles produzem ferramentas sofisticadas, fazem ganchos para pegar comida, né? E tem todos os psitacídeos nos papagaios, eles conversam, eles têm língua, eles têm sotaque, eles têm uma série, eles ensinam as crianças deles, né? ensinam os novinhos a falar, e tem, assim, é um sem número de coisas que existe nos pássaros, estando os pássaros tendo separado de nós 200 milhões de anos atrás. Então, isso é fascinante porque caracteriza as mesmas funções, né? Vamos dizer, por exemplo, a tristeza, a emoção, né? O direcionamento para a reprodução, etc. As mesmas características evoluíram separadamente por milhões e milhões de anos e chegam no mesmo lugar. Isso significa que existe uma constrição. E essa constrição, quer dizer, só algumas coisas de fato podem existir, mesmo na biologia. Eu achava que era só na física, mas olhando a biologia, a inteligência ela está nas formigas, ela está nas bactérias,
ela está nas plantas, ela está em todos os lugares. Eu coloco na sequência de artigos 4 características da inteligência que são as características que ocorrem em todos. Eu tento reduzir essas características e sair um pouco do lugar comum, que é essa questão de saber se realmente o pássaro fica triste ou não. Agora a gente sabe que sim. Se uma planta fica triste ou não, provavelmente não. Então, mas isso atrapalha a gente a entender a inteligência. E isso tem a ver com sistemas complexos dentro dessa questão dessa questão da constrição. Como é que é a autora que você mandou aquele podcast, Zé? O Zé lembra, eu não lembro o nome dela, é uma cubana que mora nos Estados Unidos, que escreveu um livro sobre isso. Eu não conheci o livro, mas eu já tinha essa teoria. Foi o César Nunes que mandou. Foi o César que mandou? Então, tem que lembrar o nome dela, daqui a pouquinho eu olho aqui. É muito... no nosso WhatsApp. Eu já tinha essa ideia, já com um aluno de doutorado, meu primeiro aluno de doutorado, nós já tínhamos essas ideias, a gente já discutia isso, que a gente chamava de constrição da construção. O exemplo que a gente usava é assim: eu vou construir uma casa. Eu posso construir uma casa com 1.000 quartos, com 1 milhão de quartos, 1 milhão de cômodos. Né? Mas existe uma construção que é eu construir com uma cozinha, uma sala, um banheiro, etc. Tem as limitações de valor, tem as limitações de materiais. Então, tudo isso constringe o que pode existir. E na vida, a pergunta da Márcia é essa: na questão da vida e da inteligência, eu acho que eu enxergo essa constrição na biologia, o que facilita a nossa vida para o acesso à complexidade. Facilita um pouco, mas não quer dizer que vai ser fácil. Facilita um pouco. Márcia, como nós estamos na meia hora final, se tiver perguntas, então, aí, por favor. Tá. Vou fazer aqui as perguntas do professor Valdemar Setzer, lá da Ciência da Computação aqui da USP. A primeira pergunta dele é: a física jamais vai saber o que é uma partícula atômica em seu estado natural, pois seria necessário inserir ou tirar energia de uma partícula para observá-la. No entanto, o mínimo quantum de energia que se insere ou retire altera o estado da partícula. Isso não coloca um limite no conhecimento da matéria? Ou jamais saberemos o que é a matéria no nível atômico e, portanto, as ligações entre átomos formando moléculas? Então, isso vai depender... o Setzer? Setzer, isso vai depender das próximas ferramentas que os físicos desenvolverem. Hoje nós estamos usando aceleradores de partícula, né? Mas eu não sei, por exemplo, hoje a gente usa um acelerador de partícula lá do CERN que tem 30 quilômetros. Tá? E se eu fizer um acelerador de partículas e dá, sei lá, 5 voltas na Terra, o que vai daqui até Marte e volta, né? Eu estou chutando aqui, eu não sou físico, mas assim, e se eu fizer isso, eu vou conseguir enxergar mais detalhes ainda da estrutura da matéria, né? Eu estou chutando numa coisa que já é conhecida, mas pode ser que apareçam outras ferramentas que a gente não imagina que vão nos possibilitar o acesso à matéria. Mas eu acho que o ponto de complexidade, Setzer, que é mais importante aí, que nós estamos vivendo nesse momento, é que tudo isso que acontece no modelo padrão, né, que já não é mais próton, elétron e nêutron, né, a gente já tem várias outras partículas, agora isso é chamado de modelo padrão, né, que é a estrutura atômica mais profunda. Tudo que acontece no modelo padrão, como é que eu correlaciono isso, que é um pouco na sua pergunta, como eu correlaciono isso com a molécula e como isso influencia, por exemplo, a molécula no caso de um fenômeno biológico. Então, vou dar um exemplo. Existem fenômenos quânticos, já existe uma linha, um grupo no mundo, eu tenho um livro sobre isso, um pequeno grupo no mundo que faz um negócio chamado biologia quântica, tentando buscar fenômenos quânticos que estão relacionados à biologia. Então, você tem, por exemplo, na fotossíntese, você tem uma avenida de 7 pistas sendo estudada nessas questões de como os fenômenos quânticos agem ali para que as plantas consigam capturar a luz. Nos pássaros, de novo, os pássaros migratórios, existem fenômenos quânticos que ocorrem no cérebro deles para fazer orientação, para ligar o cérebro deles e as partículas que tem lá
ao, ao campo magnético do planeta. Então, eu acho que essa linha, eu chamo isso de linha prateada, né? Aqui imitando meio esotérico isso, né? Aquele negócio de sair do corpo. Eu chamo de linha prateada. Essa linha prateada é a linha que vai ligar os fenômenos que ocorrem lá no nível do modelo padrão com o que está acontecendo no nosso cérebro nesse momento. Eu tenho uma certa certeza de que essa linha existe e que essas conexões existem, que elas não se desfazem, e que uma coisa influencia a outra nos diferentes níveis de organização, mas a gente ainda não tem as ferramentas adequadas para lidar com isso. Aí a segunda pergunta dele é: a teoria da emergência é uma teoria qualitativa e não quantitativa. Isso não seria uma indicação de que a matemática não seria a ferramenta adequada para se conhecer os fenômenos biológicos e humanos? Então, eu não acho que... Pode ser que seja qualitativo agora, é uma discussão que os teóricos fazem, mas eu consigo ver... eu consigo enxergar emergência nos fenômenos que eu estudo, usando a matemática de redes, eu consigo enxergar propriedades emergentes. No paper que nós publicamos, no software BionetStat, a gente justamente mostra que... Eu peguei um paper meu mesmo, que eu já tinha feito análise, uma aluna minha de doutorado tinha feito um conjunto de análises com a planta de sorgo e outros pesquisadores tinham feito um conjunto de análise com câncer de cérebro, com genes do câncer de cérebro. E nós provamos, usando aquele software de redes que compara várias redes ao mesmo tempo, nós provamos que a gente consegue ver mais coisas do que a gente tinha conseguido ver com as ferramentas anteriores, com os gráficos bidimensionais e as tabelas. Isso, para mim, mostra que eu consigo acesso a uma emergência quantitativa. Aí o Zé implica comigo, porque eu uso a palavra produção de emergência, né? Ele não gosta que eu use isso. Mas eu uso produção de emergência porque, dependendo da direção que um sistema biológico ele vai produzir padrões emergentes de um jeito ou de outro. Professor Zé, quer fazer alguma pergunta? Não, Márcia, continua aí. Professor Marcos, o professor Zé perguntou sobre a questão da biologia e da complexidade. Você falou Só também um que minuto, hoje... parece que teve uma terceira mensagem do Setzer, não teve? Tem um comentário dele aqui. Vou ler. Um acelerador altera o estado das partículas. Eu mencionei as partículas atômicas no seu estado natural e não acelerada, pois aí ela não é mais a mesma. Ele tem toda a razão. Isso nós vamos precisar de outras técnicas, né, Setzer? Não sei se já existe, né? Porque eu não tô na física. Eu trabalhei lá no CNPq, no acelerador, conversei muito com o pessoal da física para aprender como é que aquilo funciona, pelo menos um pouquinho, mas eu não conheço outras ferramentas que os físicos possam estar desenvolvendo agora para poder ver as partículas em estado natural. Isso seria um grande breakthrough se a gente conseguir. Agora, não sei, eu acho muito difícil a gente não ter acesso a alguma coisa. Eu acabei de falar dos buracos negros supermassivos, talvez a gente consiga entrar lá para ver. É jeito, não é força. Bom, então, voltando à pergunta do professor, o professor Zé perguntou, né, sobre a questão da biologia da complexidade. Eu queria falar sobre o outro interesse que você falou que você tem hoje e se mostra, por exemplo, nos cidades globais, que é sobre como a complexidade é usada hoje para resolver questões sociais, problemas de políticas públicas, problemas, por exemplo, a emergência climática, esse tipo de assunto. Bom, eu trabalhei no IPCC, né, no painel intergovernamental das mudanças climáticas, em 2 relatórios. O segundo que eu trabalhei foi o relatório em grau e meio, que foi encomendado pela COP de Paris, a COP 21. E a questão que a gente mais discutiu ali foi a questão... Primeiro, a palavra que mais permeou as nossas discussões foi a palavra sistema, tá?
porque todos os pesquisadores em diferentes áreas estavam preocupados em como é que você consegue pegar as tecnologias que nós temos hoje. Esse era um dos capítulos que eu mais trabalhei. A nossa missão era pegar as tecnologias que nós temos disponíveis e mostrar quais são essas tecnologias disponíveis para diminuir a emissão de carbono, diminuir fazer mais mitigação e mais adaptação. Separamos mitigação, mitigação é deixar de emitir, né? E a adaptação, que é que depois que você emitiu e o desastre aconteceu, você tem que corrigir. Então, nós olhamos essas tecnologias na literatura, a gente ali tem um grupo de pessoas e a gente pode consultar especialistas também, tá? Então, mergulhamos nisso, e a grande questão que a gente tinha é a complexidade que existe por trás de você. Agora, tá, eu tenho a tecnologia, mas o governo, nós temos 195 países da ONU, né, que é o nosso target ali, o nosso alvo. Eles não vão agir em conjunto. Cada país vai agir de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas leis, né? A lei faz parte da cultura. Então, eu falei cultura primeiro, aí a cultura são as leis, a moral, né? Tem tudo junto, né? Usando censo Tyler, de 1920, que eu gosto mais de usar a definição. Então, dependendo da cultura que tem todos esses elementos, aquele país pode aplicar uma tecnologia ou outra. O país pode já estar avançado, como é o caso do Brasil, nós estamos super avançados em tecnologias verdes, em etanol, nessas coisas. Então a gente vai usar isso. Um país europeu, os europeus agora estão usando a eletrificação dos carros de uma maneira completamente diferente, usando baterias. Então, nós estamos falando agora numa visão de arquipélago, né? O mundo está indo, ele não vai todo junto para a mesma direção. E a gente tem que pegar esse arquipélago, que é um sistema complexo que abrange vários sistemas, voltando àquilo que eu tinha falado para o Zé no início, são vários sistemas, que são grupos de países, e como é que isso vai ser aplicado. E a base disso chama-se política pública, né? Porque não a maioria, mas mesmo que o país não seja democrático, como é o caso da China, que é a definição que é feita por alguns economistas é de um capitalismo político, em oposição ao capitalismo meritocrático liberal, que é o americano, é nosso. Mesmo que o país não seja lá muito democrático, ele vai ter que ter política pública. O líder vai ter que fazer política pública. E essas políticas públicas, quando você faz uma política pública, ela é obrigatoriamente interdisciplinar. Não tem como fazer qualquer política pública, nem que seja para pintar uma faixa de pedestre, você precisa ser interdisciplinar. Portanto, não dá para sair da teoria de sistemas, não dá para sair da complexidade. Porque você vai precisar de especialistas que entendam de áreas diferentes, fazer com que esses especialistas trabalhem em conjunto e produzam a política pública. Produzam não a política pública, mas produzam o arcabouço que vai servir para os gestores colocarem tudo junto e desenharem a política pública da direção que querem. Eu estou sendo muito hermético, Márcio? Tá dando para entender? Não, está dando para entender. O que nós fizemos? Nós fizemos um experimento que até agora não vi, se alguém tiver, me mande, por favor, não vi em lugar nenhum do mundo. Nós criamos um programa chamado Eixos Temáticos, que são 11 eixos temáticos, então eu não vou nomear todos, mas educação, saúde, democracia, um eixo e assim por diante. Pegamos 11 eixos temáticos, convidamos 2 especialistas da USP para chefiarem esses eixos temáticos, e pedimos para que eles convidassem mais 10 especialistas, isso é para aumentar a interdisciplinaridade, tá? Mais 10 especialistas em, sei lá, energia, saúde, etc. E eles tinham que trabalhar inicialmente com uma metodologia que nós desenvolvemos no IEA,
no Instituto de Estudos Avançados, que nós estamos agora, que é uma metodologia de produzir itens de política pública. São itens com 100 palavras no máximo, baseados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou inspirados nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e criamos uma metodologia para isso, que eu não tenho tempo aqui de explicar, mas essa nossa metodologia nos levou. Hoje nós temos 827 itens de agenda nesses eixos temáticos. Quando eu pego agora, aí eu comecei a aplicar, junto com cada grupo recebeu um pós-doc. E a minha felicidade foi que eu recebi o Silvestre Carvalho, que deve estar assistindo aqui, que é um físico brilhante, né? E nós começamos a trabalhar, o Silvestre principalmente começou a aplicar técnicas de inteligência artificial, e o Rooney também de energia, começaram a aplicar as técnicas de inteligência artificial em texto. Então vou dar um exemplo de um trabalho que o Silvestre fez. Ele pegou os 827 itens de agenda, ou tem 60 itens que são itens que nós chamamos de macro, e fez uma correlação disso, usando inteligência artificial, com os 10 programas de governo submetidos pelos candidatos a governador do estado de São Paulo na última eleição. Com esses dados, a gente conseguiu, aí o Setzer está aí, é uma coisa que a gente não esperava, a gente conseguiu numerificar, nós conseguimos fazer análise multivariada, análise estatística, conseguimos olhar os tamanhos dos partidos, quanto que os partidos realmente pensam em sustentabilidade, né? Começamos a ver uma série de coisas em numerificação e enxergar uma série de propriedades, né, dessas políticas públicas que a gente não entendia. Então agora o que precisa, que é mais complexo ainda, a missão do Silvestre agora é pegar as leis, tanto as leis que existem quanto as leis que estão sendo propostas na Alesp, por exemplo, uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, mas pode ser lá no nível federal também, e capturar o que essas leis trazem, né, nessa aura, nesse universo de itens de agenda que nós fizemos. Com isso, a gente espera fazer uma captura das aspirações da sociedade. Por quê? Porque eu ouvi dizer isso, eu preciso olhar melhor, não conheço bem a meditação, mas eu ouvi algumas vezes já de que os nossos parlamentos, né, o nosso Parlamento Federal, Senado Federal, refletem muito bem o que as pessoas pensam, o que a sociedade pensa. Se isso for verdade, a captura dessas aspirações vai nos colocar de frente da complexidade que é fazer uma política pública. E com isso a gente espera fazer políticas públicas mais eficientes. Mas isso vai depender da gestão. Nós continuamos com o mesmo problema do IPCC. Na hora que for aplicar, cada cidade é uma cidade, né? Cada bairro é um bairro. Então, talvez a inteligência artificial aí nos permita ajustar, como é um menu de 800 itens, talvez a gente consiga ajustar e pegar esses agrupamentos de itens de agenda que sirvam para uma cidade X e que não sirvam para Y, mas a Y pode pegar alguns daqueles e mais outros e coisas do passado e olhar as leis que existem para ver. A lei, principalmente, é muito importante por causa da teoria da constrição que eu falei, que a gente também vê em biologia. Desculpa a resposta comprida, mas é que é animado. Foi boa. Professor Zé Eli? Não, eu acho que estamos chegando nos finalmente, né? Eu não tenho, assim, nenhuma pergunta no momento. Você tem, Márcio? Não, eu acho que por mim está tudo resolvido aqui. Já passamos pela biologia, pelos temas sociais, pelos temas climáticos. Professor Marcos, quer complementar alguma coisa? E ainda tivemos direito a essa última parte aí, que chegou Os eixos temáticos. na eficiência das políticas públicas. A eficiência das políticas públicas. Bom, eu acho que eu falei praticamente tudo que eu gostaria de falar. Uma pena que a gente ainda tem 10 minutos, eu já entrei meia hora atrasado, então eu vou ficar com menos discussão, mas eu espero que seja útil para as pessoas, né? A visão
Eu tenho um respeito enorme, leio tudo que eu posso do pessoal todo que falou antes, que é o pessoal da teoria. Eu acho que sem isso a gente não vai adiante. Esse pessoal está trabalhando nas teorias do mesmo jeito que Aristóteles, Platão trabalharam antes em pensar a respeito, etc., para que depois a ciência aparecesse. Então, nós, cientistas, a nossa missão é formular hipóteses e testar essas hipóteses, né? E as hipóteses da complexidade, como eu disse, vão depender dessa constrição que nós temos hoje, que é uma constrição metodológica, né? Acho que o Setsi pegou um ponto aí bem legal, que é esse ponto de que a gente tem algumas coisas que a gente acha que é impossível, mas depois, sei lá, fazendo ciência desde os anos 80 até agora, eu já não acho mais nada impossível. Tudo que eu achava impossível se tornou possível. É uma questão de tempo, é uma questão de dar tempo para o pessoal fazer. Se investir em ciência, e investir em ciência básica, principalmente, porque a ciência básica são esses teóricos que falaram antes de mim, que tem que ser financiados, que tem que poder existir, tem que... Né? Não é, eu sou um fã da inovação, trabalho com inovação, eu acho que a inovação é importante, mas a inovação é uma aplicação. Existe até complexidade aplicada, né, no mapa do Castellani tem lá a complexidade aplicada, que eu não fui ver exatamente o que é isso, né? Mas talvez até eu faça complexidade aplicada. Por exemplo, agora há pouco eu dei um exemplo antes de você entrar, que na economia o que pegou mesmo são os modelos baseados em agentes. E é uma parte da complexidade aplicada. Que eu estava dando exemplo de áreas em que a complexidade está evoluindo e deixa de ser Torre de Babel, pelo menos naquele pequena parte do arquipélago, justamente porque é aplicado e dá resultado. Mas olha, eu queria aproveitar, já que sobraram alguns minutos, para o seguinte: eu sei que você é um grande fã e entusiasta da semiótica. E como a gente teve um evento, nós tivemos um dos nossas conversas, foi com uma autoridade em semiótica e tal, e você deve ter assistido. Então, eu fiquei emocionado de ver a Santaella falando. Você tem alguns minutos para entrar nessa então, área. Tem uma área que eu sou um curioso da semiótica e leio e estudo semiótica há muitos anos, não tão profissionalmente, mas nessa teoria do código glicômico que eu propus agora, ela é uma teoria biosemiótica. Só que eu uso a biosemiótica, o que foi muito difícil para mim, porque eu fui levar para químicos, né, que o pessoal dessa área, nesse momento são químicos e alguns biólogos, eu fui levar a biosemiótica, os conceitos da biosemiótica, para tentar demonstrar para eles que os papers já existem, peguei papers e tal, e demonstrei que essa ciência que foi feita se encaixa dentro da teoria dos códigos, né, dos códigos biológicos e nesse código biológico específico que eu estou propondo. Então, eu acho que essa junção, não lembro se a Lúcia ela falou a respeito disso, mas essa junção da hard science, né, de você demonstrar lá com dados da química, e você demonstrar que você pode aplicar as teorias de semiótica, né, aplicar as ideias de semiótica, não são só teorias, né, mas você pode aplicar os signos, etc., e colocar isso numa perspectiva que se conecte com a ciência hard. Eu acho que isso é o futuro. Ainda houve muita resistência para eu conseguir publicar. Esse último é um capítulo do livro, mas é o livro mais importante, provavelmente vai ser um dos livros mais importantes da minha vida por muito tempo, que é a Parede Celular Vegetal. E esse capítulo foi aceito, né? E eu tive 4 revisores, e esses 4 revisores não entendiam patavina de semiótica, mas eles aprenderam. Eu achei muito interessante porque eles entenderam a importância
e fizeram uma série de perguntas, me fizeram colocar caixinhas e definições, etc., para explicar melhor, porque eu estava falando de semiótica como se eu falasse para a Lúcia, entendeu? E realmente, para falar para químicos, você precisa expor de uma Claro. forma diferente. Então, o Zé sabe disso, eu acho que a semiótica é para educação, como já foi falado aqui, o César falou, para educação. Eu dou semiótica na licenciatura, na biologia, quando eu tenho oportunidade. Eu explico para os alunos, eles têm que saber o que é signo, eles têm que saber como é feita a comunicação, como é que o cérebro funciona. E quando houver essa fusão das ideias de semiótica, que está começando a acontecer, com a neurofisiologia, né? No caso, porque a semiótica é bem humana, apesar de ter a biosemiótica também, mas já bastante coisa, tá? Mas vamos pegar só a humana, a semiótica que é feita, Charles Peirce, por exemplo, apesar de que lá também tem nuances de biosemiótica, eu acho. Ele era químico, na realidade, né? E você... na hora em que essas explicações neurofisiológicas, neurobioquímicas forem feitas, eu acho que a gente vai começar a ver o triunfo das ideias da semiótica. Assim como eu acho também que as ideias da psicanálise, o Freud já dizia isso lá no começo do século XX, e quando a bioquímica chegasse, quando tudo fosse explicado, aí a psicanálise, a teoria da mente, etc., seria explicada. E lendo sobre pássaros agora, o pessoal está aplicando a teoria da mente para pássaros. Então, Freud não morreu. As ideias estão lá um pouco transformadas, eu acho que a semiótica é a mesma coisa. Semiótica é muito difícil de explicar, né, Zé? Eu, quando entrei nisso, vi a minha mulher, que é jornalista, né, sobrou um livro para mim... Sobrou um livro na estante, na realidade, quando eu fui fazer doutorado. E eu perguntei para ela, você não vai levar esse livro? Era um livro de semiótica, do Humberto Eco. E eu falei, vamos levar esse livro aqui. Aí quando eu cheguei lá na Escócia, eu fui fazer doutorado, eu li. Quando eu li aquilo, para mim, no primeiro, obviamente, não entendi nada, mas depois aquilo se tornou uma revelação. Aí eu comecei a mergulhar nisso, inclusive para fazer ciência. Isso é muito importante, você entender com quais signos você trabalha, né? Então isso tudo é muito importante. Gosto muito. Semiótica é fundamental para a vida das pessoas. Puxa, então, imagine os jovens pesquisadores que estejam assistindo, ou que venham assistir você depois, ouvirem essas palavras. Eles não tenham medo. A semiótica é rio de coragem. Não tenham medo. A semiótica, eu comparo a semiótica à teoria quântica. Quando a gente entra em contato com o mundo quântico, a gente se assusta, porque a gente não vê mais Newton ali, aquilo a gente leva um branco susto, porque é outro. E nós não discutimos aqui, né, Zé, mas é mais da evolução, mas é quando você também lê Ernest Mayr, em relação a Karl Popper e Thomas Kuhn, etc., você vê uma outra filosofia. Isso assusta um pouco. A semiótica assusta, porque ela é um equivalente da teoria quântica na forma da gente ver o mundo, né? Mas passa pelo susto, você que é jovem aí, passe pelo susto e insista, leia semiótica, comece lá com Humberto Eco, não vai direto com a Lúcia Santarella, vai ler os livros da Lúcia, tem vários livros super interessantes dela, e vai compensar qualquer coisa que você faça na vida. Então, muito obrigado. Eu deixo os últimos minutinhos, acho que 1 ou 2, para a Márcia, então, encerrar. Que acho que ela encerra bem melhor do que eu. Bom, eu quero agradecer, professor Marcos, foi uma aula, assim, agradeço o seu esforço por estar aqui com a gente hoje, eu sei que foi complicado, mas acho que a gente conseguiu passar todas as discussões que a gente queria fazer. Acho que quem assistir esse vídeo em algum momento vai aprender bastante também, tanto quanto eu aprendi. E, professor Zé Li, obrigada de novo pelo convite. Imagina. Daqui a 15 dias tem mais. Desculpa o mau jeito aí na entrada, mas o Zé cobriu super bem aí, pelo que eu ouvi. O Zé cobriu super bem aí.
Deu para colocando as ideias enrolar no um pouco. link Deu e para fazendo enrolar um pouco. as provocações. Eu ia dizer uma coisinha, agora com essa coisa que você falou eu me esqueci, mas enfim, acho que valeu muito. Ah, é isso. E a próxima vai ser, então, a última conversa desta temporada, e vai ser com um filósofo. É a primeira vez que nós vamos ter um filósofo, e Legal. um filósofo que foi ou ainda é também físico quântico, que é o Oswaldo, né? Oswaldo Pessoa. Ah, sim. Então, daqui a 15 dias, no mesmo horário, como sempre, nós vamos ter um ótimo fecho da série 3, quer dizer, da primeira temporada da série. Muito obrigado, então, Perfeito. e Agradeço obrigado, muito. sobretudo, ao pessoal do IEA lá que está cuidando da. Um abraço para eles. Faz tempo que eu não vejo. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau. Márcia.